Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live no Deep Hat e hoje a live vai ser sobre tráfego pago, como criar anúncios para produtos físicos. A gente vai ter um convidado especial, o Lucas, ele já chegou aí pra gente, tá? Já vou estar aceitando o convite dele pra gente já estar iniciando, para estar mostrando a vocês como é que se cria anúncios para produtos físicos. Então deixa eu só aceitar aqui. Vou esperar o Lucas entrar aí para a gente já iniciar. E aí, mano, beleza? Fala, Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tranquilo, cara. Camisinha do Brasil, Ah, hoje deu certo, né? hoje deu certo, hoje deu certo. É um jogo de cada vez, filho. Não pode É, comemorar muito antes, não. muito bom, cara. É um prazer te ter aqui, tá? Feliz por você poder compartilhar com a gente a tua experiência. Conheço já faz um bom tempo ali, desde do grupo ali do Diego Santana, a gente aprendendo com ele sobre tráfego pago. E ao longo do tempo eu fui vendo o teu crescimento e, cara, você cresceu muito. Feliz por você, tá? E aí, cara, queria que tu falasse pra gente como você iniciou, tá? Como tu iniciou como um gestor de tráfego, o que você esperava, o que te fez começar nessa área. Compartilha pra gente aí. Show, vamos lá. Felipe, primeiro eu queria te agradecer pelo convite aí. A gente se conhece desde 2017, 18, né? Eu também estou Isso. acompanhando seu crescimento. Muito feliz de poder estar participando dessa live com você. E é isso, é um ajudando o outro aí. Vamos junto, que eu puder contribuir com você, com a comunidade. Vamos junto. Show. Irmão, vamos lá. Eu costumo dizer que quando eu comecei realmente em 2011, e eu vou te explicar o porquê. Em 2011 eu terminei o colegial, né, o famoso colegial ali, e aí em 2012 eu entrei na faculdade. Essa faculdade eu fiz de design gráfico. Eu não queria ficar parado de acabar o colegial e esperar um ano ou não. E aí Sim. foi legal que na época eu queria fazer publicidade e propaganda. E aí na época eu ia fazer pelo FIES, que eu não tinha tanta condição de pagar realmente o curso. E aí eu cheguei no balcão da universidade para fazer a matrícula, o FIES não cobria o curso de publicidade e propaganda. E aí eu falei assim, cara, eu não quero ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa. O que é mais próximo de publicidade e propaganda? Design gráfico. E aí em 2012 eu fiz a faculdade de design gráfico, de 2012 a 2015. Em 2015 eu finalizei, em 2016 eu abri um estúdio de design, que aí até então era para ser só um estúdio de brand, só que aí a necessidade de financeira e até de pegar clientes, né, de começar a crescer o nome da empresa, a gente se tornou uma agência full service no decorrer do processo. Então acabou que no final a gente fazia mídia social, fazia marca, fazia vídeo, né, foto, enfim. A gente começou a crescer regional, né? Só que veio a pandemia em 2020. E aí a pandemia, 90% dos nossos contratos era local. Era contrato local, na onde a pandemia todo mundo assustou, a gente perdeu praticamente todos os clientes locais que a gente tinha. A gente tinha na época um escritório no centro da cidade, tinha um custo mais ou menos só de operação em torno de 15 mil reais, tinha 2 funcionários e tal, a gente decidiu. Nessa época eu já tinha um sócio, eu comecei em 2012 sozinho, depois eu convidei o Jean para se tornar meu sócio. E aí na pandemia a gente viu a necessidade de achar um caminho, de focar em uma coisa só. A gente sabia que o negócio local ia minar cada vez mais, né? E que o Sim. marketing ia crescer muito, o online. E aí nessa época a gente já prestava, já tinha alguns clientes de e-commerce, poucos, mas a gente não tinha resultados expressivos. E aí eu conversei com o Jean, falei, Jean, a gente precisa focar em alguma coisa. E aí foi logo na época que o Diego Santana lançou o primeiro curso dele, que foi o Gestor de Performance, turma 1. E aí eu falei pro Jean, Jean, a gente vai focar em e-commerce. A gente vai atender só e-commerce, que a gente consegue atender o Brasil todo. Não precisa ficar focado só realmente no negócio local. E o que a gente vai fazer é marketing performance. Então vai ajudar os lojistas a vender. E aí a nossa ideia no começo era atender pequenos e médios lojistas. Aquela galera que tem sangue no olho, quer fazer acontecer, mas não tem tanta grana, às vezes, para investir ou para contratar uma agência grande. Então, aí a SpaceX, que é a aceleradora hoje, ela nasceu em meia pandemia em 2019, dia 18 de agosto.
onde a gente pegou um cliente, pegou outro, e aí foi crescendo. Né? Então foi nesse momento que eu entrei realmente no tráfego de cabeça ali. É uma área que eu me apaixonei, não me vejo mais longe dela, de batendo meta todos os meses, atendendo clientes, vendo o crescimento de clientes. Hoje a gente tem clientes que começou vendendo 7 mil, 8 mil mês, hoje vende 500, 550 mil, tem projeção agora para Black Friday de 600 mil. Então, a gente realmente entrou em 2019, meia pandemia ali. Sim, sim. Massa, né, cara? Em meio à pandemia, uma coisa boa, mesmo naquele momento caótico, foi que os lojistas começaram a olhar melhor para o digital. Lojista, os caras que tinham restaurante. A galera que não quebrou de fato ali foi a galera que começou a olhar para anúncios, para montar uma loja, para cuidar do Instagram e do Facebook. E nesse momento foi que teve um ápice maior, principalmente de gestores de tráfego, de agência. Então, nesses momentos assim de mais dificuldade, é que a gente consegue ter muita oportunidade. Claro que a pessoa tem que estar disponível para esse momento também, para entrar e Exato. fazer dar certo. Então, o interessante é que, no caso, vocês já foram logo para a agência, né? Vocês não eram uma urgência ali, de fato. Vocês escalaram como uma agência. E quando vocês perceberam que realmente a roda estava girando, que realmente era isso que você queria, o Jean, que eu conheço também, então, qual foi o momento ali que você olhou e falou, cara, a gente tá realmente bom, bora escalar? Cara, o momento foi quando a gente abriu a Space, era só eu e o Jean. Hoje a gente tem 3 colaboradores com a gente, mas a gente pegou 2 clientes locais. Eu sou do interior de São Paulo de Franca, é uma cidade calçadista, é o polo do calçado. O momento que a gente viu realmente a gente tá ficando bom no negócio foi quando a gente começou a escalar a empresa para pegar clientes de outros estados. Hoje a gente tem clientes praticamente no Brasil inteiro. Então, eu sempre produzi um conteúdo no meu Instagram a fim de realmente ajudar as pessoas e indiretamente os lojistas me conheciam e buscavam o meu trabalho. Então chegou um momento, tanto que hoje a gente nunca teve prospecção ativa, de eu chegar e mostrar meu trabalho para uma empresa. E a gente até entende que isso é um erro nosso. A gente tem hoje a prospecção passiva, que é o lojista que chega através do meu Instagram, do Instagram do Jean, e busca a nossa contratação. E aí, quando a gente percebeu realmente que estava ficando bom, foi nesse momento que lojistas do Brasil inteiro procuravam realmente a gente. E eu sou da turma 1 do Diego, você também entrou com a gente lá. Sim. E o momento que eu vi que eu estava me destacando realmente foi quando outros gestores, até mais velhos de casa que eu, começavam a me procurar para tirar dúvidas, pedir ajuda, tirar dica. Sempre fui uma pessoa que eu gosto de ajudar muitas pessoas. Então, foi nesses 2 momentos, quando os nossos clientes começaram a tomar expansão a nível nacional e também quando outros profissionais que eu até admiro muito buscavam uma ajuda em mim. Então, foi nesse momento que a gente viu que a gente estava no caminho certo aí. Massa, cara, muito massa. O cara olhar essa história de crescimento e ver que realmente você vai começando ali de baixo e se você manter o foco, você consegue crescer em qualquer área. Saindo dessa parte, Lucas, uma das maiores dúvidas do pessoal, sempre eles vêm perguntar pra gente como testar a música. Eu acho que você já deve ter visto muitas pessoas te perguntando isso. Como é que testa? O que é que tem que fazer? As pessoas acham que tem um bate-pronto, né? É assim, vai dar certo e acabou. Então, como é que vocês testam anúncios aí, cara? Qual é a dica que tu poderia dar pro pessoal? Show, vamos lá. O teste de anúncio ele tem que vir acompanhado sempre de um planejamento, Felipe. Nunca, apesar do nome ser teste, mas nunca pode atirar no escuro. Como que a gente faz hoje a nível de teste dos anúncios dos nossos clientes? A gente sempre valida primeiro o público. Então, a gente aqui tem uma regra que precisa ter no mínimo 3 públicos validados. Então, quando a loja é um lojista que já vende, a gente vai trabalhar ali, por exemplo, buscar um público amplo, que é fora do que... Então, se ela vende moda, a gente vai buscar públicos, por exemplo, de interesse que são em salões de beleza, joia e acessórios, sei lá, bares noturnos, enfim. Buscar interesses que são fora do que ela vende, por exemplo. Então, a gente busca validar um público desse, a gente busca validar públicos de semelhante. Então, por exemplo, eu já vendo na minha loja, então a gente vai testar ali públicos de semelhante
com base em compradores, em carrinho, em visita. Algo que a gente faz muito, por exemplo, você tem uma loja de roupa. E aí você tem lá uma categoria na sua loja que é só de calça jeans. E aí a gente vai olhar qual é a quantidade de acesso que tem nessa categoria de calça jeans. E aí eu vou pegar essa galera que acessa a calça jeans, a URL ali, né? O pedaço da URL que é calça jeans, criar um público semelhante a essa galera que visita a calça jeans e anunciar a calça jeans. Então o teste ele sempre vem acompanhado realmente de um planejamento. A gente validou esses públicos, a gente vai testar criativo. Então eu tenho um público e aí eu vou testar com esse público 10, 20, 30 criativos. Da onde eu vou validar ali 5, 6 com aquele público. Então é uma etapa. Eu validei o público, agora com esse público que eu sei que funciona, eu vou testar criativos. E aí eu vou jogar, por exemplo, no segmento de moda provador, criativo realmente desenvolvido em Photoshop, só uma foto no espelho, criativo estilo, foto ambiente. Vou testar várias coisas ali com esse público realmente que está validado. Isso é para a loja que já vende. Para o cara que está começando agora e ainda não tem tráfego na loja para gerar, por exemplo, um semelhante de URL, a gente vai começar a construir o público. Então, às vezes o processo ele vai demorar um pouco mais, a gente vai ser um pouco mais assertivo nos interesses. Então, compradores envolvidos, compras na internet, calça jeans, vestuários femininos. Mas a gente também sempre vai subir uma campanha, por exemplo, de engajamento das publicações existentes lá no Instagram. E aí a gente vai começar a gerar curtida, comentário, compartilhamento no Instagram, a fim de que eu possa criar um público semelhante a essa galera que eu estou construindo no Instagram. Então, percebe que eu já começo a ter vários outros públicos. Além do público de interesse aqui, eu estou construindo um público no meu Instagram a fim de utilizar ele num formato de semelhante, por exemplo. Ou eu posso criar um criativo que vai fazer com que as pessoas engajam. Por exemplo, mande agora no direct eu quero e ganhe 10% de desconto. E aí depois eu vou criar um público semelhante às pessoas que mandaram mensagem no meu direct. E aí eu começo a validar esses públicos. E aí o processo é o mesmo. Tem esse público de 1% semelhante, por exemplo, de quem enviou mensagem no meu direct. Com esse público eu vou testar 10, 15, 20 criativos com ele. Então a gente aqui sempre valida primeiro o público e depois estende o teste para vários criativos. Perfeito, cara. Um ponto que tu falou, que é muito interessante, é planejamento. Eu vejo muito no mercado, o cara criou o produto ali dele, tem o produto dele, ele não planeja nada, vai lá, cria a campanha, ele não tem nada documentado, não tem nenhum mapa para estar seguindo, ele simplesmente vou colocar interesse e acabou. Coloca às vezes um criativo péssimo, aí não vende e ele acha que o problema é a plataforma, quando na verdade ele que precisaria ter planejado melhor o que ele estaria anunciando ali. Eu vejo isso como um erro muito grande em torno do mercado, de pessoas que não planejam o que vão fazer, cara. E o próprio Facebook, Felipe, ele vai te falar se o seu anúncio é ruim ou se o seu site é ruim. Pensa comigo, a gente tem ali um público com criativo e nosso CTR link está 5%, nosso CPC está 11 centavos, a gente está levando muita gente para o site, porém não está vendendo. A gente tem um problema de taxa de conversão no nosso e-commerce. O anúncio, ele está fazendo a função dele, que é ter uma taxa de clique alta. A gente está impactando pessoas que têm interesse a nível de pelo menos clicar no anúncio para conhecer mais do produto no site. Então, quer dizer, a gente tem uma taxa de clique alta, automaticamente a gente tem um CPM baixo, que é o custo por 1000 impressões, e um CPC baixo. Só que quando essa pessoa chega no site, provavelmente o site tem várias coisas. O frete pode estar caro. Aqui a gente falando realmente de e-commerce, né? Frete caro, site demora a carregar, o site não passa credibilidade. Vários fatores que é interno site. Agora, por exemplo, o nosso criativo, o nosso anúncio, ninguém clica. Eu alcanço muita gente, mas eu não tenho clique, automaticamente o meu CPC fica caro, o meu CTR fica baixo. Aí é um problema de anúncio. Então a gente já vai pausar esse anúncio, buscar um novo criativo, se esse, por exemplo, esse público for validado, ou buscar um novo público.
Então eu vejo que hoje, além da pessoa não ter planejamento, Felipe, ela não sabe analisar. Porque às vezes o anúncio dela está muito bom, mas não está convertendo no site. Ou até mesmo de infoproduto, por exemplo. Não está convertendo no infoproduto e aí ela vai ficar subindo e descendo campanha igual maluco, mas ela não sabe analisar e não consegue entender o porquê que não vende. Se o problema realmente é site ou é o anúncio assim, entendeu? Sim, perfeito. Uma das coisas que eu percebia no pessoal era o seguinte, quando eles vinham para mim e falavam, eu tô com muito IC, inicialização de checkout, mas não tô com venda. E o que acontecia? Era que era muita gente curiosa indo para o checkout dele, porque não tinha em nenhum lugar dizendo o preço, o parcelamento, até quanto era sem juros. O cara ia para o checkout para ver isso. Quando chegava lá, estava fora da alçada dele e ele desistia. E às vezes isso acontece muito, tanto para info quanto para produto físico. No info, a copy do cara não deixou claro ali qual era o valor do produto, em quantas vezes poderia ser feito e qual era o valor da parcela, e o cara só clicou para saber. Eu quero saber ali quanto é que vai ser o valor do produto, como fica no parcelamento. Chega lá e ele vê que não é dentro do que ele pode pagar e ele desiste. Então, esse ponto é muito interessante, sim. Você precisa analisar o todo, né? O conjunto todo. Um faz parte do outro. Isso é muito bom, cara. O que é que tu acha que separa um anúncio vencedor de um fracassado? Até mesmo antes do cara anunciar ali. Cara, o lojista ou o gestor realmente entender do negócio. O anúncio vencedor, você vai entender do seu produto, você vai conseguir criar um criativo que quebra objeções. Então, você sabe que o seu produto, a objeção é qualidade. Você vai fazer uma foto DNA, enfatizar bem a qualidade daquele produto já no criativo, por exemplo, ou passar, transmitir essa qualidade no vídeo, né? Então, isso a gente já tem um anúncio vencedor. O anúncio que fracassa, na maioria das vezes, é porque o gestor ou o lojista não entende do produto, não entende do negócio, não entende do público dele. Então, ele vai anunciar para qualquer pessoa, ele não vai conseguir transmitir o que realmente precisa transmitir a nível de credibilidade, confiança, quebra de objeção, qualidade no próprio criativo, né? A gente tem que entender uma coisa. O primeiro impacto que a pessoa tem com a marca é através do criativo. O criativo ele tem que convencer. Então, o que vai separar o anúncio campeão do vencedor, na maioria das vezes, é realmente o criativo. É fazer com que a pessoa, o criativo, ele tem que convencer, pelo menos a nível da pessoa clicar. E uma coisa que o lojista tem que entender, Felipe, é o quê? A gente vai anunciar, por exemplo, essa camisa branca que você está aí. Essa camisa, a pessoa que foi impactada pelo anúncio dessa camisa branca, a partir do momento que ela demonstrar interesse para o algoritmo do Facebook, no dia, no mínimo mais 20, 25 empresas vão estar anunciando uma camisa branca para ela. Sim. E aí a nossa concorrência fica lá em cima. E o que vai fazer ela clicar nessa camisa branca que você está? É a confiança que o criativo vai passar? É a qualidade que esse produto tem, por exemplo? Ou é até a copy que a gente utiliza a nível de argumentação para convencer essa pessoa a clicar e conhecer mais do produto lá no site? Então, realmente, é essa parte do criativo. A gente briga muito com o cliente aqui a nível de criativo. A gente utiliza 2, 3, 4, 5 criativos para o mesmo público. Isso não dá sobreposição. É um mito que o mercado fala. A gente não pode utilizar o mesmo público com o mesmo criativo ou criativo diferente para o mesmo público. Isso é um mito. Então, o criativo campeão do fracassado, o que vai diferenciar ele é a argumentação que você tem no primeiro impacto quando o cliente ou o usuário é impactado pelo seu anúncio, pelo seu criativo ali, entendeu? Show, show. Perfeito, cara. Você entrou em um ponto que é bem interessante, que é acerca de mitos. O mercado tem vários mitos e assusta geralmente a galera que está iniciando, porque quando você entra no campo de batalha, você vai descobrindo o que é verdade e o que não é. Então, quais os mitos que tu vê hoje no mercado de gestão de tráfego que tu poderia dizer para o pessoal, olha, isso aqui é mito, tá? Isso aqui não é verdade. Cara, tem vários. Vamos lá. Esse que eu citei de sobreposição de público. Por quê? Pensa comigo. A gente vai anunciar para um público de 30 milhões de pessoas com R$50 por dia. Vamos imaginar que esse público ele é uma pizza. Ele tem 8 pedaços. Eu estou anunciando para esse público com o criativo A. Ele vai impactar um pedaço da pizza. Ele vai impactar o pedaço 1, por exemplo. Eu posso subir o criativo A para esse... Só duplicar o anúncio.
ele não vai impactar novamente as mesmas pessoas, porque esse público tem 30 milhões de pessoas. Ele vai impactar da pizza o pedaço B, por exemplo. Ou eu vou utilizar esse público e anunciar com um outro criativo, ele vai impactar o pedaço C, por exemplo. Então, essa questão de sobreposição de público, primeiro, um público grande ele não vai sobrepor. A gente mede isso pela frequência. Agora, por exemplo, se a gente estiver falando de um remarketing, onde é um público pequeno e a minha frequência está 2, 3, aí sim tem sobreposição. Estou mostrando meu anúncio 2, 3 vezes para a mesma pessoa. Mas quando é criativo novo, público novo, de interesse, que é um público grande, amplo, a sobreposição ela não vai acontecer. Um segundo mito é a questão de esquentar a pixel. A gente precisa... a conta é nova, a gente precisa primeiro rodar alcance, rodar envolvimento, deixar ali 15... Não, cara, não, isso não existe. O Facebook ele vai te entregar o que você pedir. Se você pedir carrinho a nível de otimização, ele vai entregar carrinho. Se você pedir compra, ele vai entregar compra. O que pode acontecer é o seguinte, a conta é nova, ela não tem inteligência suficiente para encontrar o público, por mais que você segmente, estado, interesse, mas é uma conta nova. O Facebook ele não tem dados corretos para entregar um público de bate-pronto para você que vai realmente comprar. Então, a performance desse anúncio ela vai demorar mais. Se você colocar compra, não vai vender todo dia. A compra ela vai demorar a acontecer, então ela vai ficar cara, o CPA, custo do resultado. Mas essa questão, eu ouço muito isso, cara, muito. Cara, a conta é nova, você tem que rodar 10 dias de alcance, é como se fosse sei lá, cara, algo que você tem que fazer em tudo. 10 dias de alcance, 5 dias de envolvimento, aí você vai rodar mais 10 dias de tráfego. Não, cara. Campanha de conversão, entende do seu público, faz um criativo que realmente quebra objeção, passe realmente o que o produto transmite. Sobe conversão compra. Se o Facebook te entregar uma conversão compra cara, mas, por exemplo, CPC tiver bom, CTR tiver bom, olha no detalhe o site. Mesmo assim não está vendendo, baixa ali um funil, coloca otimização para checkout. Mas, cara, essa questão esses dois, assim, é os que eu sempre falo, às vezes em palestra, o pessoal me pergunta, é sobreposição de público, isso não existe, e esquentar a pixel. Esquentar a pizza. Eu só lembro do que o Diego dizia a gente, né? Não é marmita. Né? Uma resenha ele era assim, não é marmita, não é marmita. O tá esquentando. O Facebook sabe, cara, os interesses da gente. O Facebook sabe o que a gente compra, o que a gente vê. Tipo, no Facebook você tem a opção de estar vendo ali os anúncios que apareceram para você e por que eles apareceram. Ele tem ali a opção também de mostrar para você os sites que você visitou, o que você gosta. Então o Facebook ele sabe tudo de você. Ele consegue construir ali meio que uma impressão digital do usuário. Então, Exato. Ele sabe o cara que compra, ele sabe o cara que converte, ele sabe apenas o cara que quer clicar e pronto. O Facebook sabe disso há muito mais tempo do que a gente anuncia. Então, geralmente, o problema está mesmo no cara que está anunciando. O site Exato. Dele, o anúncio dele que não está tão bom. Passando dessa parte, cara, a gente entendeu os mitos, a gente entendeu como testa. O cara testou, deu certo. Agora, como ele escala? Como é que você tem escalado? Quais dicas que tu pode dar para o cara estar escalando ali e continuar vendendo? Perfeito, vamos lá. Aqui a gente tem utilizado 2 métodos de escala e a gente precisa entender realmente a performance da compra. A gente tem clientes hoje que ROI 3.5, 4 Facebook para o cliente está ótimo. E a gente tem clientes que a gente precisa de ROI 5 direto. Vou explicar isso para a galera, o que é o ROI Facebook e o que é o ROI GA, que a gente chama, né? O ROI GA é quando, que é o Google Analytics, né? É o cliente, ele vê o anúncio, ele clica e compra. Então, ele não passa por nenhum outro canal. Então, ele viu o anúncio, ele entrou e clicou diretamente do anúncio em si. Essa venda a gente chama de conversão direta. Então, por exemplo, eu tive uma venda de R$1.000, gastei R$200. Eu tenho um ROI GA, o ROI direto de 5. Quando a gente fala de ROI gerenciador, o que é? O Facebook ele tem ali uma janela de atribuição de 7 dias. Então, por exemplo, o cliente ele viu o meu anúncio, ele entrou no e-commerce, navegou e saiu sem comprar. Só que quando ele sai,
ele começa a me seguir no Instagram. 3 dias depois, ele vê o produto que eu postei no meu feed, ele entra no site e compra. A venda direta, ela veio do Instagram. Então, o cliente, o último clique para ele, antes dele comprar, foi no canal do Instagram. Porém, como está dentro desses 7 dias, que é a janela de atribuição do Facebook, há 3 dias atrás ele conheceu o site pelo anúncio. O Facebook ele vai entender que ele tem uma participação nessa venda. E aí ele vai pegar esse valor de conversão para ele. Tanto que a gente pode olhar, por exemplo, que não sei se você atende e-commerce ou se tem gestores ou lojistas aqui na live, que ele pode olhar, por exemplo, as vendas que ele teve hoje dentro da conta de anúncio dele são maiores do que as vendas que ele vê no Google Analytics direto do canal do Facebook. Porque o Facebook ele tem esse delay de 7 dias. Tudo que acontece 7 dias após eu clicar em um anúncio, por exemplo, ele entende que é dele. E aí, entendendo isso, Felipe, como que a gente escala? A gente tem uma fala na Space que métrica principal é ROI. Se está dando ROI, escala. Se a conta, a prioridade é ROI Facebook, escala ROI Facebook. Está acima do projetado, por exemplo, escala. Se a conta, a prioridade, por exemplo, é ROI Facebook, é ROI GA, escala ROI GA. Então, a métrica principal nossa é ROI. Todo começo de mês aqui, a gente vai fazer uma projeção e apresentar para o cliente. Essa projeção ela é a nível de multicanal. Então, por exemplo, é até uma dica que eu dou para a galera que trabalha com produto físico, e-commerce e tal, que é o quê? É entender quanto ele quer vender no mês. Sim. Beleza, esse mês agora de dezembro é Natal, o mercado ainda continua aquecido, eu quero vender 100 mil. Primeira coisa, ele não vai vender 100 mil só de mídia paga, que é Facebook e Google. Isso não vai acontecer. Se acontecer, tem alguma coisa errada. Então, ele, beleza, eu tenho esses 100 mil, quanto que o Facebook vai me trazer de receita? Um exemplo, 20% desse valor, 20 mil reais. Quanto o Google vai me trazer de receita? 35% desse valor. Então, eu já tenho 55 mil vindo da mídia paga. Com base nesse valor de mídia paga, eu vou entender o quanto eu preciso de ROI. Beleza, para mim vender 20 mil direto no Facebook, eu preciso investir 2. Então, eu preciso de um ROI direto de 10. Os anúncios que tem ROI direto acima de 10, eu vou escalar. Entendeu? Então, a nível de escala, a tomada de decisão é essa. Eu tenho ali o quanto eu preciso vender em cada canal. Então, beleza, eu entendo que eu preciso vender 20 mil no Facebook e eu vou investir 2. Então, eu preciso ter um ROI de 10. Eu tenho 20 anúncios ali. Eu tenho anúncio que tem ROI 5, anúncio que tem ROI 2, anúncio que tem ROI 9 e anúncio que tem ROI 11. Os anúncios que tem acima de 10 eu escalo, os anúncios que estão abaixo de 10 eu vou analisar, entender o porquê está abaixo, e aí na maioria das vezes a tomada de decisão é a pausa desse anúncio, ou é, por exemplo, mudar os criativos e anunciar os produtos que esse anúncio realmente tem vendido, né? Às vezes a gente vai anunciar essa camisa branca, mas o que vai vender é o bermuda que você está utilizando. O cliente ele vem pela camisa, navega no site e compra bermuda, por exemplo. Então, nesse caso, se esse anúncio está vendendo a bermuda, eu vou ser mais assertivo. Vou tirar a camisa branca e vou colocar a bermuda. Esse anúncio ele tem a melhorar a performance, automaticamente ele melhora o ROI. Meu ROI é acima de 10, eu vou escalar. Então, métrica principal para escala é ROI. Esse exemplo que eu dei é de ROI direto. Cara, eu entendo que se eu tiver um ROI acima de 6 Facebook, minha operação está saudável. É o mesmo caminho. Anúncio com ROI acima de 6 dentro do painel do Facebook, gerenciador de Facebook, eu vou escalar. Então, é entender até que ponto a minha operação é saudável a nível de retorno. Beleza, para minha operação ficar saudável, eu preciso de um retorno de 10. Anúncio acima de 10 é escala. Sim, perfeito, cara. Perfeito. Uma visão ótima de escala. Uma coisa que tu falou bem interessante é o Google Analytics. Geralmente eu pergunto ao pessoal, vocês estão usando o Google Analytics? Não. A galera só olha o gerenciador e acabou. E às vezes o Facebook, ele tá em um bug dele, né? Que ele não mostra as métricas e você fica perdido, cara. O cara que não tem métrica para mensurar, ele não sabe para onde está indo o anúncio dele. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, o Google Analytics é muito importante. Tanto para o cara que está ali no e-commerce, como para o cara que está fazendo um infoproduto. Então, são ferramentas que combinam muito bem, tá? Então, isso é mais uma dica. Após a atualização do iOS 14, a gente ficou muito no escuro, Felipe. Então, eu não sei mais aonde meu anúncio vende.
o real ROI dele, qual a idade dessa galera. E aí, após isso, o Google Analytics veio com muita força. Hoje, o Google Analytics ele é um amigo fiel do lojista, cara. Por quê? Eu consigo ver o que aquele real anúncio trouxe de venda no dia, qual o produto que aquele anúncio vendeu no dia ou num determinado período, qual a taxa de conversão, qual o ticket médio. Enfim, é uma junção de métricas que faz minha operação ficar cada vez mais assertiva. E para mim escalar, eu tenho que ser assertivo. Eu tenho que saber aonde eu vou colocar a grana. Aqui a gente tem toda otimização que a gente faz, a gente sempre pausa e escala anúncios, mas a gente sempre sobe no mínimo 2 novos testes. Isso é lei. A gente sempre precisa estar testando novas coisas. Mas a escala é legal até trazer essa visão para a galera, que a escala que a gente traz hoje é sempre implicar mais verba no anúncio. Então, eu tenho um anúncio que está com o ROI 10, o exemplo que eu dei, e ele está com R$300, eu vou colocar 400, eu vou colocar 450, eu vou colocar 500. Porque eu preciso saber até onde aquele anúncio vai me trazer resultado. Então, se eu tenho esse que está bom, para a gente hoje não faz sentido eu duplicar ele, manter o que está dando bom com uma verba limite e começar a escalar e trazer mais verba, por exemplo, para um outro que na maioria das vezes pode ser o mesmo público, o mesmo criativo, não vai funcionar. Às vezes é um momento diferente de compra. Então a gente sempre implica realmente mais verba no anúncio que está funcionando, que tem entregado mais ROI. E toda essa base de dados, essa tomada de decisão, ela é 100% com base no Google Analytics. Todas as campanhas hoje, elas são tagueadas, então a gente consegue ver a nível de anúncio, o que vende, o que não vende, taxa de conversão, ticket médio, o quanto aquele anúncio tem levado de sessão, de usuário, taxa de rejeição, enfim, é como você falou, é uma junção de métricas que faz a gente realmente ter a escala daquele anúncio e, consequentemente, daquela operação. Perfeito, perfeito. A gente sabe hoje que é necessário o cara ter remarketing. Você anunciou, mas é necessário você ter remarketing, porque senão você está deixando dinheiro na mesa. E muita gente não sabe fazer um remarketing, ele não sabe como fazer um remarketing. Quais dicas tu daria para o cara fazer remarketing? Ali qual tipo de remarketing tu vê que mais funciona, que você poderia estar passando aí para a gente? Perfeito. O remarketing que mais funciona hoje é o remarketing catálogo, que a gente impacta a pessoa com o produto que ela realmente viu. Então, eu entrei na sua loja e vi essa camiseta branca, saí sem comprar. Eu vou ser impactado justamente por essa camiseta branca, que foi o produto que eu demonstrei interesse. Então, esse é um remarketing que não falta aqui nas contas. A pessoa vai criar uma campanha de catálogo e aí tem duas opções. Novos clientes e remarketing. Aí o remarketing eu vou definir o time. Um exemplo, eu quero impactar as pessoas que visitaram ou adicionaram produtos no carrinho nos últimos 7 dias. Sim. Essa questão de dia é muito legal também, que para a gente aqui, a cada otimização que a gente faz, a gente percebe que o remarketing com um tempo menor funciona mais. Que a intenção de compra daquela pessoa ainda está quente. Sim. Então, 2 dicas já, o remarketing catálogo e o remarketing catálogo com um tempo menor. Uma terceira dica que eu dou para a galera é o quê? Se eu vou trabalhar com um público personalizado, de um público ali, por exemplo, de 8 dias, eu trabalhar em primeira pessoa. Então, eu vou criar um criativo que fala o seguinte: os produtos que você amou estão te esperando. Volte ao site agora e finalize sua compra. Eu estou conversando realmente com a pessoa que deixou o produto no carrinho. Então, é em primeira pessoa, é diretamente com ela. Ou, por exemplo, os produtos que você deixou no carrinho ainda estão te esperando. Volte ao site e finalize sua compra com 10% de desconto. Então, eu estou dando um benefício para ela voltar no site e estou falando diretamente com ela. Então, uma terceira dica que eu deixo é trabalhar esse criativo realmente bem mais assertivo em primeira pessoa. E também na copy, né? Volte ao site agora e finalize sua compra. Sentimos a sua falta. Os produtos que você abandonou no carrinho ainda estão te esperando. Trabalhar essa copy direta, essa fala direta, tanto na copy quanto no criativo. E também trabalhar esse objetivo de campanha, que é o catálogo, mostrando realmente o produto que a pessoa visitou. E aí, dentro do catálogo, a gente consegue fazer, por exemplo, um anúncio de coleção, que é quando a gente tem uma capa e aparece, quando ela clica, é como se fosse um catálogo realmente de produto. E aí, nessa capa, a gente pode colocar ali uma imagem ou um vídeo
A gente consegue fazer um carrossel com capa, a gente consegue fazer um carrossel com uma moldura, que a gente chama, né? Então, a moldura pode vir acompanhada também dessa fala em primeira pessoa. E um segundo criativo que tem funcionado muito é um criativo de box, que a gente chama, que é quando o lojista ele grava o pedido sendo embalado e mostrando como ele vai chegar para o cliente, como ele é embalado e como a pessoa vai receber ele. E aí a pessoa cria aquela conexão e fala, meu Deus, eu preciso desse produto, olha que lindo, olha como ele chega. A experiência de compra do usuário, ela já começa ali. Ela já começa antes mesmo dele comprar. Então, quando a gente mostra o cuidado que a gente tem em enviar o produto e como o cliente vai receber esse produto, a chance de conversão aumenta muito. Muito bom, cara. Show demais. Essa parte de ter um cuidado maior, o cliente percebe e meio que ele vai estar sempre ali casado com a loja, né? Ele vai estar sempre com você. Ele viu que teve um tratamento melhor, já conquista ele, mesmo que ele até pague um pouco mais do que em outro lugar, mas por um tratamento melhor, ele gera uma empatia e ele quer continuar sempre comprando de você. Entrando nessa parte de estar sempre comprando com você, a gente chega numa parte de LTV. O que é que você tem feito para estar aumentando o LTV dos seus clientes? Eu acredito que isso é um ponto importante para a Black que vai ter. Então, quais dicas que você daria? Cara, ficar o mais próximo possível do seu cliente. Tava até comentando com o Jean hoje, eu comprei muita coisa na Black do ano passado. Eu já estava casado de novinho, tinha casado em agosto, faltava muita coisa aí. Então a gente fez a festa na Black. Eu não recebi esse ano, essa Black de 2022, eu não recebi uma mensagem ou um e-mail falando assim, por exemplo, você que comprou na Black de 2021 tem 10% a mais de desconto em nosso site. Sabe essa comunicação direta? Essa comunicação que traz o cliente para próximo? É algo que a gente pega muito no pé dos nossos clientes, que é qual a experiência que você, lojista, gera para o cliente. Você se preocupa só com a primeira venda, e aí você vai ter sempre que buscar novos clientes, e aí a sua porcentagem de mídia vai lá em cima, porque você sempre tem que buscar novos, porque senão sua loja não vende. Ou não, você é o cliente que não se importa em pagar caro para ter o cliente a primeiro momento, mas vai construir um relacionamento com ele. Então, daqui 35 dias que ele comprou um produto, nos próximos 35 dias ele nem na rede social entrou, ele nem no site voltou. Você manda um e-mail para ele, às vezes nem um e-mail de venda, mas demonstrando uma preocupação. Felipe, a gente viu que você não entrou no... A gente vai falar, a gente viu, mas sei lá, Felipe, sentimos a sua falta no nosso site. Acesse agora e confira as novidades. No seu aniversário, por exemplo, o cliente ele envia um cupom de R$ 20 de desconto. Porque às vezes o cliente tem um ticket médio muito alto, pode ter um cliente que é vestido de festa. O ticket médio é R$ 1.600, R$ 1.700. Só que às vezes não precisa dele dar 10%. Que, pô, 10% de desconto dá quase R$ 200, é dinheiro. Sei lá, dá R$ 80. Em vez de você trabalhar com 10%, no seu aniversário você tem R$ 100 de desconto, R$ 80 de desconto. E é uma comunicação que a gente trouxe muito ativa para a Black, que é não trabalhar o desconto, mas trabalhar o valor real. Então, nessa Black você tem R$ 50 de desconto. Então, o LTV, a primeira coisa que o lojista tem que se preocupar realmente é na construção de criar essa experiência. Criar essa experiência para fazer com que o cliente fique o máximo possível mais próximo de você. É realmente essa construção de relacionamento. Então é mandar uma mensagem no WhatsApp, é mandar um e-mail, é no aniversário lembrar, é numa nova coleção mandar. O cliente que comprou a camisa branca, pô, eu uso muito preta, porque hoje foi o jogo do Brasil. Mas meu guarda-roupa é só camisa preta lisa. E aí, tipo, de 3 em 3 meses, eu sempre compro camiseta preta. Como eu uso muito, ela desgasta, ela fica muito batida. E aí tem uma loja que de 3 em 3 meses ele me mandou um e-mail com um kit de 8 camisetas pretas. Você que é nosso cliente, recebe esse kit agora. E aí eu sempre compro. Então essa construção, ela é muito importante. Porque se ele não me manda esse e-mail, Felipe, eu ia comprar em qualquer outra loja. Eu não ia voltar a comprar com ele. E aí o lucro do cliente, é o que a gente sempre fala, o lucro do cliente ele não está na primeira venda, ele está na segunda. Porque a primeira eu gastei 30, 40 reais no Facebook lá ou no Google para trazer esse cliente. Então se eu fiz uma venda de R$ 200,
sei lá, 20% é mídia, 20% é marketing. Quando, a partir da segunda compra, que eu não gasto R$ 1 para fazer com que esse cliente compre novamente no meu site, eu tenho 100% de lucro, e aí eu já não gasto mais nada com mídia. E o custo do e-mail hoje, que é uma das ferramentas que a gente tem praticamente implementado em todos os clientes hoje, ele é muito baixo. Sim, Pô, sim. o pessoal fala que o e-mail morreu. Hoje o e-mail ele é muito mais ativo que, sei lá, qualquer outra mídia. Quantos e-mails você abre hoje? Eu tenho certeza que você abre sua caixa de e-mail todo dia. Sim. Quantos e-mails de Black você recebeu hoje? Eu tenho certeza que recebeu no mínimo 3, 4, 5. E eu tenho certeza que em alguns você clicou para abrir. E outros até clicou para ir para o site. Então, assim, esse LTV é construção de relacionamento. E aí vai de lojista por lojista o modo que ele vai construir esse relacionamento. Se é através de um grupo de WhatsApp, onde vai manter uma comunicação, se é criar uma régua de relacionamento, onde o cliente vai receber e-mails ali. Pô, eu compro muito na internet. Dificilmente, a cada 10 lojas que eu compro, eu posso falar que eu recebo só de 2. 8 lojas não me reenviam um e-mail solicitando, por exemplo, uma avaliação do produto. Tipo, eu não recebo um e-mail, tipo, você comprou essa camisa do Brasil, avalie agora como foi a sua experiência na loja, ou como foi a experiência que você teve com o produto, a qualidade. E isso já gera prova social que pode convencer uma pessoa que está no meu site. E aí, através desse e-mail, eu crio um relacionamento com o meu cliente. Então, o LTV, para resumir tudo que a gente falou, ele é a construção de relacionamento. E aí, cada loja vai entender o que é e como fazer essa construção de fato com o cliente ali. Perfeito, cara, perfeito. A coisa mais difícil você fez, que é a primeira venda. É a É, coisa mais difícil. Depois que você fez, o cliente comprou, você deu uma ótima experiência para ele e você deixa esse cliente de lado, cara, você tá errando feio ali, velho. Porque a primeira barreira tu quebrou, que é a maior. Isso já deu exato, realmente. Agora é um ponto importante, né? Você tem que ter dado uma experiência boa, porque se o cara comprou e você deu uma má experiência ali a ele, velho, dificilmente ele exato. volta para comprar de novo. Então, o ponto de dar experiência é muito importante, né? De A manter gente um fala relacionamento. que a gente fala que para construir uma audiência, né, construir ali um relacionamento na onde a gente tem seguidores fiéis, tem pessoas que compram daquela marca, que gostam, que indicam, é um processo muito longo e dolorido. Mas para perder, cara, 3 dias que você atrasa no envio, a pessoa já está mandando mensagem, já está postando no Instagram, já está abrindo reclamação no Reclame Aqui. E aí, cara, é complicado. Essa experiência, ela começa como a gente falou, no envio. Você mandar ali sei lá, um flyerzinho, agradecendo a compra, uma bala com a embalagem personalizada, um segundo flyer com 10% de desconto nos próximos 60 dias. Então a gente já traz um limite para que aquela pessoa utilize aquele desconto. E aí eu tenho certeza que nos próximos 60 dias ela vai voltar a comprar, né? É, E aí é isso, cara. O FTV é isso. Eu só queria retornar, Felipe, que eu até lembrei de uma coisa aqui agora, para a gente voltar a falar um pouquinho da escala, que muitas Sim, das vezes a pessoa, a gente falou aqui de ROI, né, de colocar a verba naquele anúncio em si, mas a escala, muitas das vezes, ela pode ser feita com o mesmo investimento que a gente tem. Então, a receita que a gente tem no e-commerce, ela depende de quê? Pedidos. Para mim ter receita, tem que ter pedido, e esse pedido vinha acompanhado de um ticket médio. sim, Com o mesmo investimento que eu tenho, se eu aumentar, por exemplo, o meu ticket médio de 200 para 300, com o mesmo investimento que eu tenho, eu já consigo aumentar, sei lá, 30% na minha receita. Então, eu sim. escalei a minha receita com uma estratégia de aumento de ticket médio. E aí, por exemplo, no e-commerce, a gente pode fazer um compre junto no site. Então, a pessoa comprou essa camisa, a hora que você vai colocar os dados do seu cartão, aparece lá, leve essa bermuda com 40% de desconto, aumento o meu ticket médio nisso. E uma segunda métrica que a gente se preocupa também para a escala é a taxa de conversão. Então, para mim ter pedidos, eu tenho que ter sessão e pessoas que compram. Eu Sim. posso, por exemplo, sair da minha taxa de conversão de 1% para 2%, melhorando a experiência que o usuário tem dentro do meu site. E aí, com o meu mesmo investimento, mesmo ticket médio, aumentando só a minha taxa de conversão, eu consigo escalar minha receita e trazer ali mais vendas, automaticamente mais receita para o lojista.
Então, assim, quando o lojista ele não tem, cara, eu estou vendendo muito, mas agora eu não consigo colocar mais grana. Não sei o que está acontecendo, eu comecei agora, não esperava esse boom, eu preciso comprar, preciso ter estoque. Enfim, pensa nisso. Como eu vou aumentar minha receita ou com ticket médio ou aumentando minha taxa de conversão? E aí, se você aumentar uma dessas métricas ou até mesmo as duas, isso vai impactar diretamente na receita e você vai manter o mesmo investimento ali. Né? Então, por isso que a gente fala muito hoje, Felipe, do multicanal. O multicanal é o quê? É você trazer receita de todos os canais. Facebook, Google, Linktree, Instagram, e-mail, WhatsApp, direto, orgânico. Enfim, o multicanal é isso. E aí, automaticamente, eu tenho pessoas acessando o meu site de todos esses canais, canais com uma taxa de conversão maior, canais com uma taxa de conversão menor, isso também para o ticket médio, canais com ticket médio maior ou menor, mas eu consigo escalar minha operação a nível de receita aumentando uma dessas duas métricas, ou eu aumento meu ticket médio, ou aumento a minha taxa de conversão, ou eu aumento os dois. E aí, com o mesmo investimento, isso vai se impactar diretamente na minha receita. Show, perfeito, cara, perfeito. É muito bom esses pontos de você ter ali um canal, tá em todos os canais ao mesmo tempo. O teu cliente está em vários canais, tu tem que estar também. O cara tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Então, por que você não tá lá? Esteja onde seu cliente está, né? Exato. Persegue ele ali, persegue ele que ele vai te dar mais dinheiro. É, para você também tá, isso é muito denso, cara. Principalmente quando você vai pegando mais pessoas, chega uma hora que fica inviável de você estar fazendo sozinho. Então, como é que vocês contratam a pessoa? O que você busca numa pessoa? O que vocês olham para você dar a dica para o cara que está ali buscando contratar alguém, mas não sabe o que fazer, o processo que precisa ser feito? Cara, é até legal você fazer essa pergunta, que hoje é eu e o Giana, a gente é sócio na Space e a gente tem mais 4 pessoas na equipe. As 4 pessoas, a gente que treinou. Então, o que eu vi nos 4? Sangue no olho. Que realmente quer fazer acontecer e que não tem preguiça de aprender. Que não se acomoda. Tipo assim, eu já sei fazer um anúncio no Facebook, sei analisar um anúncio, não precisa mais eu estudar. Esse mercado nosso é muito dinâmico e ele tem coisa nova todo dia. Então, essa é uma coisa que eu vejo quando a gente vai contratar. Inclusive, a gente vai abrir mais 2 vagas agora em janeiro para gestor, a gente vai abrir um squad novo na empresa. E aí é a vontade de fazer acontecer e não ter preguiça para aprender. Ser uma pessoa ensinável, assim, sabe? Sim, Hoje a forma que a gente trabalha hoje ela é muito diferente das outras aceleradoras. Então, a parte de análise, a gente foca 100% em GA, bem no detalhe mesmo, a parte de tagueamento. Então, assim, a contratação ela vem acompanhada muito em cima disso, de ser uma pessoa ensinável. Às vezes ela não sim. precisa ter experiência, mas se ela quiser aprender e quiser fazer acontecer, que ela já tem um ponto a mais, pelo menos no nosso processo de contratação, à frente de muitas pessoas que já sabem. Que a pessoa que já sabe, Felipe, ela vem acompanhada de muito vício. Pelo menos a gente entendeu Sim. muito isso nas pessoas que a gente contratou aqui. Ela vem acompanhada ali de uma forma de otimização e aí ela quer fazer daquele jeito, que ou ela não acredita numa outra forma de ser feita, ou ela não quer aprender uma outra forma. Então, ela não é uma pessoa ensinável. Então, essas são as 2 características aqui. É até uma dica que eu dou para a galera também na hora de for contratar. Primeira coisa que a galera tem que buscar entender é isso. Buscar pessoas que são ensináveis. Pessoas que vão olhar e vão buscar aprender e fazer acontecer junto com você naquilo que você está propondo para ela. Né? E aí a gente busca pessoas dessa forma. Os 4 hoje que estão na operação com a gente tem 3 pessoas diretas, que são gestores e analistas, e tem uma que é indireta, que é um designer, que são pessoas que realmente aprenderam com a gente, sabe assim? A gente tem uma pessoa que, ela falou assim, Lucas, eu quero aprender isso que você está fazendo, quero trabalhar com você. Eu passei o acesso do Diego Santana, paguei alguns cursos para ela, ela ficou um ano aprendendo na teoria, mas ela realmente aprendeu na prática, trabalhando, otimizando e ouvindo a gente, trazendo também solução, ensinando a gente também. Então, essas são as 2 características que a gente busca e que eu também aconselho a galera a buscar aí no meu mercado. Perfeito, cara. Se adaptar à cultura da empresa, né? Esse é um Exato. ponto muito importante. Cara, eu não quero tomar mais o teu tempo. O papo foi muito bom.
obrigado de verdade, tá? Eu Por que trazer. agradeço. A gente aprendeu bastante, aprendi bastante com você. A gente tá sempre aí. Você tem close friends, né, cara? Tá aberto, tá disponível pro pessoal Cara, que tá querer. fechado nesse momento. Eu fechei o close, que eu tava dando conta, é muita coisa acontecendo. Veio Black, veio. Aí, assim, eu fechei o Close Friends, não tá aberto, mas eu vou lançar uma mentoria agora em janeiro. Uma mentoria vai abrir em grupo, vai abrir individual também. Onde a gente vai abrir realmente a caixa preta e tentar mudar o mercado a nível realmente de conhecimento, de entregar resultado, mostrar o que a gente faz para os nossos clientes. Hoje a gente tem clientes do Brasil inteiro, clientes que faturam 1,8, 2,5, 3,2 milhões ali, operação grande realmente. A gente vai buscar uma mentoria com conteúdo bem denso para ensinar realmente a galera a nível de performance. Vai ser bem legal. Perfeito. Então, pessoal, já segue o Lucas, tá? O cara sabe bastante, vai abrir mentoria e chama ele lá, tá? Já conversa com ele e entra que tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Então, Lucas, muito obrigado, cara. Uma boa noite para você, um abraço, tá? Foi um ótimo papo aqui com a gente. E, pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Estamos juntos, qualquer coisa é só chamar. Valeu, pessoal. Felipão, obrigado, viu, o convite. Eu que agradeço, estou muito feliz por ter trocado essa ideia com você. Aprendi muito também nas lives anteriores, esse bate-papo com você também. Tamo junto. Conte comigo aí, cara, nas próximas, o que você precisar, estou à disposição e vamos junto, vamos junto. Partir para Black agora, né? Que não acabou, não. Fechou. Tchau, tchau. Valeu, meu Valeu, irmão. galera. Tamo Obrigado. junto.